E aí, já parou para pensar como é que o OpenShift, que é uma plataforma toda pensada para containers, consegue lidar com uma coisa tão, digamos, tradicional como uma máquina virtual? Parece até meio contraditório, né? Bom, hoje a gente vai desvendar o truque genial por trás do OpenShift Virtualization, que basicamente transforma as VMs em cidadãos de primeira classe lá no mundo do Kubernetes. A grande questão que a gente vai responder é exatamente essa. Como é que uma tecnologia que foi criada para containers consegue, de repente, orquestrar uma máquina virtual? A resposta, olha, é surpreendentemente elegante e mostra que esses dois mundos não precisam de jeito nenhum viver separados. E aqui, ó, já de cara, o grande segredo. A sacada genial é essa: encapsular a VM inteirinha dentro de um pod. Se a gente entender esse conceito, todo o resto do processo fica super claro. É como colocar uma caixa dentro de outra maior. O sistema só precisa saber como gerenciar a caixa de fora, sem se importar tanto com o que tem lá dentro. Para a gente entender isso em detalhes, vamos fazer o seguinte: vamos seguir a jornada de uma requisição passo a passo mesmo. A gente vai ver como um simples comando para criar uma VM viaja por todas as camadas do sistema até finalmente virar uma máquina virtual funcionando de verdade. A nossa jornada vai ter 4 paradas principais. A gente começa com a requisição da pessoa que está operando, depois a gente passa pelo cérebro do sistema, que é o plano de controle, daí a gente vai para o no worker, onde a ação realmente acontece, e por último, a gente mergulha dentro do pod para a grande revelação. Vamos lá, começando pelo nível 1, o ponto de partida de tudo. É bem aqui que a intenção de criar uma máquina virtual é expressada pela primeira vez. Então, seja pela interface gráfica ou por uma linha de comando, quem está operando o sistema define como quer que a VM seja. Só que isso não é um comando direto do tipo crie hardware virtual agora. Na verdade, essa definição vira um objeto declarativo dentro da API do OpenShift, um objeto do tipo Virtual Machine. Beleza, agora vamos para o próximo nível e ver como o cérebro do sistema, o plano de controle, interpreta essa requisição. É aqui que a mágica da tradução realmente acontece. O interessante aqui é a sequência de eventos, a reação em cadeia. Primeiro, um controlador especializado, o operator de virtualização, percebe que tem um objeto Virtual Machine novo na área. Aí, ele cria um segundo objeto, a Virtual Machine Instance, ou VMI, que representa a VM rodando. Logo em seguida, outro componente, o VirtController, entra em cena e traduz essa VMI em algo que o Kubernetes entende super bem, um pod. E aí, por fim, o agendador padrão do Kubernetes faz o trabalho dele de sempre, encontra o melhor nó, o worker, para colocar esse pod para rodar. Pronto, o pod agora tem um endereço. Vamos seguir ele até o Now Worker, que é o lugar onde aquela requisição abstrata finalmente vai se tornar algo concreto, algo que realmente executa. Lá no Now Worker, a gente tem 2 atores principais. O primeiro é o sistema operacional, o CoreOS, que dá a base de tudo, o kernel Linux e, o mais importante, os módulos KVM para virtualização acelerada por hardware. O segundo ator é o Kubelet, que é o agente do Kubernetes em cada nó. Pensa nele como gerente local, que recebe as ordens do plano de controle e garante que o pod suba e continue rodando direitinho. Chegamos ao clímax da nossa jornada. Agora é a hora de espiar dentro daquele pod especial e ver exatamente como a máquina virtual ganha vida. É como abrir uma daquelas bonecas russas, sabe? Camada por camada. Começando o nosso zoom, a camada mais de fora é, como a gente já viu, um pod. Mas não é um pod qualquer, não. Ele tem um propósito bem específico e até um nome especial, Virt Launcher. Ele é a caixa que o Kubernetes sabe como gerenciar. Ok, abrindo essa caixa, a gente encontra a próxima camada, um único container. O trabalho desse container é basicamente rodar o processo principal que vai fazer todo o trabalho pesado. E dentro desse container, a gente encontra o processo que dá nome ao pod todo, o Virt Launcher. Esse processo é o grande orquestrador, é o cérebro dentro da nossa caixa. E o Virt Launcher é esperto, ele não tenta reinventar a roda. Ele usa uma biblioteca que é padrão na indústria e super poderosa, chamada libvirt, para conversar com as tecnologias de virtualização do sistema operacional. E é aqui que tudo se encaixa, a revelação final. A libvirt, seguindo as ordens do Virt Launcher, inicia um processo QEMU. E esse processo QEMU, usando os módulos KVM do host, ele não é só uma parte da VM, ele é a própria máquina virtual.
No fim das contas, a VM é, na sua essência, só um processo Linux rodando dentro de um container, que por sua vez está rodando dentro de um pod. Genial, né? Agora que a gente entendeu o como, vamos dar um passo para trás e entender o porquê. Para que todo esse trabalho de encapsulamento? É que as implicações dessa arquitetura são muito, muito poderosas. Então, o ponto crucial é este. Tratando uma VM como se fosse um pod, o OpenShift quebra aquelas barreiras tradicionais. Em vez de ter equipes separadas, uma para VM e outra para container, com ferramentas e processos diferentes, tudo passa a ser uma única plataforma unificada. Isso permite usar as mesmas ferramentas, os mesmos conceitos de rede, de armazenamento, de monitoramento do Kubernetes para gerenciar os dois mundos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para refletir. Se a linha que separa VMs e container está ficando tão fininha, quase invisível, o que isso significa para o futuro da infraestrutura? Que novas possibilidades aparecem quando qualquer tipo de aplicação, seja ela antiga ou supermoderna, pode ser gerenciada exatamente da mesma forma unificada? A discussão, com certeza, está só começando.